O doutor Rafael Arruda, que é advogado do FEComércio e vai falar conosco sobre essa alteração na legislação aí trabalhista, uma alteração que já vem sendo adiada durante algum período já, e a partir de 1º de julho agora, essa é a proposição aí do Ministério do Trabalho, para que os comerciantes eles tenham que agora voltar a ter uma situação de autorização ou de contemplar ali na convenção coletiva, ter um acordo envolvendo o sindicato para que possam trabalhar nos domingos e feriados. Mas quem vai explicar com mais detalhes isso para a gente, doutor Rafael Arruda da FEComércio. Muito bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes. Então, essa é uma portaria que foi publicada em 2023, né, a portaria 3665, e ela tratou inicialmente, né, da retirada da autorização para trabalho em feriados que existia numa portaria anterior. Isso gerou, na época, uma grande preocupação no setor empresarial, porque ela foi editada e publicada muito rapidamente, não houve discussão, não houve debate, ninguém foi consultado, né? E aí as entidades em nível nacional se manifestaram, procuraram o Ministério do Trabalho na ocasião e conseguiram fazer com que o Ministério suspendesse a entrada em vigor dessa portaria. Isso foi em novembro de 2023, ela foi prorrogada para janeiro, depois para junho de 2024, para dezembro de 2024 e agora está para entrar em vigor dia 1º de julho agora de 2025. Não temos certeza se ela vai entrar em vigor mesmo ou se vai ser prorrogada novamente. Existe um grupo discutindo isso em Brasília, né, das confederações e do Ministério do Trabalho, também com os trabalhadores, né, para ver como é que essa situação vai ficar. É importante a gente destacar que essa regulamentação ela vai tratar somente dos feriados, né? Muito tem se falado sobre domingos, só que os domingos têm autorização já em lei, a Lei 10.101, ela já diz que para trabalhar os domingos não é necessário o acordo ou convenção coletiva, né? Então a portaria ela não tem poder de modificar a lei, né? Então essa questão do domingo ela já está sacramentada, domingo não existe a necessidade, né? Mas os feriados sim, aí seria retirada a autorização permanente que as empresas tinham. Isso vai ter reflexo em parte da categoria do comércio, não em toda, porque o comércio varejista, por exemplo, de rua, né, o comércio padrão, né, ele já tem a necessidade de negociar o trabalho em feriados, né? Então, hoje, para trabalhar em feriado, o empresário do comércio já tem que ter autorização do sindicato, a autorização dos sindicatos, né, patronal e laboral. A nova regulamentação ela vai afetar mais diretamente aquelas empresas que exercem atividade essencial, né, que seriam as farmácias, os supermercados que têm previsão de atividade essencial em lei, né? Então essas sim têm autorização permanente hoje, mas podem vir a perder isso se a portaria entrar em vigor, e aí vão ter que sim negociar condições para trabalho nos feriados. Não é proibido trabalhar no feriado, né? É bom a gente sempre lembrar. Só vai ser necessário negociar em que condições esse trabalho vai ser realizado, né? E também a portaria ela não proíbe as empresas de abrirem as suas portas, desde que não use a mão de obra de empregado, o que é muito difícil. Vamos pensar no supermercado, não tem como o dono do supermercado abrir o supermercado e operar o supermercado, né? Então, obviamente, ele precisa dos empregados, então ele só vai funcionar se ele tiver mão de obra disponível. Muito bem, e qual tem sido o posicionamento e as ações que a FEComércio tem tomado nesse sentido, doutor Rafael? Então, nós estamos acompanhando a Confederação Nacional do Comércio, que é a nossa confederação, né, onde a gente está afiliado, e a confederação tem participado desse grupo de discussão junto ao Ministério do Trabalho para buscar um consenso em relação a isso, né? O nosso posicionamento é que as atividades as empresas de atividade considerada essencial não tenham a necessidade de negociar, que se mantenha a autorização permanente para elas, até porque, como o nome já diz, são atividades essenciais. A gente está aí tratando de situações em que é necessário que as empresas estejam abertas e possam atender a população, né? Por exemplo, farmácias, né, que é um caso
bem claro com relação a isso, né? A gente tem uma preocupação de, caso tenha que se negociar, em algum momento um impasse de negociação faça fechar todas as farmácias, por exemplo, e a gente tem um problema sério em alguma localidade que não tem acesso a medicamentos num determinado dia, né? Então, essa a principal preocupação, e nós estamos acompanhando o posicionamento da Confederação, que é de lutar, pelo menos, pelas atividades consideradas essenciais. Até porque as outras a gente já vem, né? Negociando já ao longo do tempo. Não temos problema com relação à negociação dentro do Estado. Todas as localidades aí têm negociado e têm estipulado condições para trabalho em feriado. Então, acredito que esse não vai ser um grande problema, mas sim as atividades essenciais. Doutor Rafael, a gente tem que esclarecer aqui também que nenhuma empresa que hoje já atue trabalhando aí no feriado, por exemplo, que é o caso, ela esteja descumprindo a lei, porque ou ela paga essa hora extra ali com 100%, ou ela tem uma escala de revezamento que prevê, né, a folga em outro dia para compensar esse dia que trabalhou. Então, ninguém está descumprindo a lei. Então, qual seria, se não há um descumprimento da lei, o porquê dessa alteração? Então, como é bem destacado, não existe descumprimento da lei hoje, porque hoje as empresas estão cumprindo o que está previsto ou na própria lei ou na convenção coletiva, né? E existem localidades que proíbem o trabalho em alguns feriados, por exemplo. O 1º de maio agora foi um exemplo clássico, né, que a grande maioria das localidades não permitia o trabalho, né? Então, as empresas fecharam e não houve um grande problema, é uma questão que tá negociada, né? Agora, a partir do momento que entrar em vigor essa atualização, a gente vai ter problema, vai ter uma preocupação maior, vai ser com essas atividades essenciais, como eu mencionei antes, né? Que elas sim vão ter que negociar, porque daí para elas hoje não existe regra de trabalho em feriado. Hoje elas estão trabalhando conforme a lei permite, né, que é pagando a hora extra de 100% ou dando uma folga, né? Agora, a partir da entrada em vigor, elas não vão poder só utilizar a lei, elas vão ter que ter uma autorização do sindicato, e certamente para o sindicato autorizar vai ter que negociar algum outro bônus, uma folga. Aí cada localidade tem a sua negociação diferente, né? Pois é, e é aí que, então, essa seria a alteração para a nossa audiência entender, essa, não se está descumprindo a lei, mas a partir do momento que essa resolução entra em vigor, as empresas, especialmente essas farmácias e supermercados, vão precisar ter uma negociação com o sindicato. Então, além ou de pagar a hora extra com 100% no feriado ou providenciar uma folga que compense esse dia trabalhado, aí entra o sindicato com uma negociação que certamente, para que isso venha a acontecer, eles vão negociar algum benefício adicional. É essa a questão. E já há uma movimentação dos sindicatos nesse sentido. O que o doutor tem visto em termos de requisitos de negociação? Já há alguma movimentação e um apontamento assim sobre o que eles vão requisitar das empresas para conseguir essa autorização para trabalhar nos feriados? Já. Até porque, como eu falei antes, a gente já negocia o comércio em geral, já tem essa necessidade de negociar. Então, muitas localidades já têm a previsão do trabalho em feriado para o comércio em geral, e na maioria dos casos, o que o sindicato tem pedido é que isso se estenda também para essas que não precisariam estar negociando. Normalmente é o pagamento de um bônus pelo dia, né? Às vezes é uma troca, é mais uma folga para o empregado. Então, assim, é bem diversificado, depende muito da região, né? Mas o padrão realmente é o pagamento de um bônus pelo trabalho no dia do feriado. Normalmente é o que tem acontecido. E o que as empresas, né, os supermercados e as farmácias, eles, agora falando aí dos empreendedores, qual é o risco para a atividade caso isso venha a acontecer? Só para a gente fechar nossa conversa, doutor Rafael. Então, isso é um aumento, o primeiro de todos é o aumento de custo, né? Porque se a gente for negociar um bônus para o trabalho no feriado, pensando numa empresa com 100 empregados, o volume disso ele já acrescenta aí no orçamento uma situação.
Então, é o aumento de custo, e aí a questão também de escala, porque vai ter que reorganizar todo o quadro de escala, talvez tenha que contratar mais gente para fazer trabalho em feriado, ou aquelas empresas que tiveram um pouco mais de dificuldade vão acabar não abrindo em feriado e aí diminuindo seu quadro, né? Então, a gente tem aí uma série de consequências que hoje a gente pode prever. O aumento do custo, ou a questão da mudança de escala, que pode aumentar ou diminuir a oferta de emprego, né? Se a empresa não tiver necessidade de trabalhar no feriado, ela pode ter que dispor ou não dispor mais de alguma de suas vagas, né? Isso pode acontecer também. E, logicamente, que o aumento de custo para a empresa é um aumento de custo direto para o consumidor, né? Isso aí, no final, quem paga a conta é quem está lá, quem vai comprar, né? E isso, quando aumenta o custo, o empresário hoje já tem uma carga tributária muito alta, ele já tem uma dificuldade muito grande de se manter, e aí um aumento de custo ainda mais, ele acaba sendo repassado. Fora, né, doutor Rafael, a questão de que a gente está meio que retroagindo nessa questão das relações trabalhistas, né? A modernização das relações trabalhistas prevê aí a livre negociação, que cada empresa, cada cidade possa negociar aí com os funcionários diretamente, e quando a gente tem uma regra dessa, ela pega todo mundo e trata todo mundo da mesma maneira, né? Exato. O princípio, né, de direito é de isonomia, não é tratar todos da mesma forma, e sim tratar cada um da forma que ele necessita ser tratado, né? Então, se temos empresas que têm atividades que precisam estar trabalhando, por que a gente vai colocar elas na mesma situação de outras que não precisam, né? É uma situação realmente complicada. Doutor Rafael, quero agradecer a sua participação, doutor Rafael Arruda, advogado do FEComércio, nesta manhã de terça-feira aqui para esclarecer e contar para a nossa audiência aí o que o FEComércio pensa e como é que está trabalhando nesse sentido dessa possibilidade, né, dessa normatização novamente do trabalho em feriados em todo o Brasil, especialmente aqui em Santa Catarina, que o FEComércio está acompanhando essa situação, e a gente vai também passando para a nossa audiência as novidades a respeito desse assunto. A gente agradece a sua participação, doutor Rafael. Eu que agradeço o espaço, Odair, e estamos à disposição.